Bom, vamos então iniciar nossa aprendizagem sobre o PIP. Então é um termo utilizado no mercado de divisas para caracterizar o movimento incremental mais pequeno de uma taxa de câmbio. Então, para divisas, para taxas de câmbio definida, que nós já aprendemos, ou taxa de câmbio cruzada, tá? Você tem o PIP como uma unidade de medida da variação. Agora o ouro, você trabalha com onça, com prata, você trabalha com ticket. O nosso curso de Forex também vai englobar como operar petróleo, como operar contratos de petróleo, contratos de prata e de ouro. Mas isso é outro ponto que vai ser falado mais à frente e separado. Mas para divisas é PIP, que é essa unidade de medida, vamos dizer assim. E o valor de um ponto depende do par de moedas. Um ponto barra ponto base equivale a, por exemplo, 0,001 para euro-dólar. Tem 4 casas decimais. A libra britânica, o dólar contra o franco suíço. E para o dólar e ien é 2 casas decimais, 0,01. Então o PIP é nada mais do que as duas últimas unidades do par de moedas que estamos operando. A última casa decimal, aliás, tá? Porque está escrito aqui no livro de uma forma um pouco ambígua. A variação da última casa decimal é que a gente tem que considerar o PIP. Então, alerta, no MetaTrader, o euro-dólar e algumas outras paridades aparecem com 5 e 3 casas decimais. Mas, de fato, a maioria das corretoras consideram apenas 4 casas decimais. E por isso, para euro-dólar, considera o cálculo dos pips para a terceira e quarta casa decimal. Essa quinta casa decimal para paridades com 4 casas decimais, vamos pegar o euro-dólar aqui. Então ele tem 4 casas decimais. Nós temos essa casinha pequenininha aqui. Isso aqui é chamado de pipet, que é 1/10 do último pip. Da última casa decimal, é 1/10. Isso serve para ter mais precisão para calcular a flutuação do mercado, para saber com precisão no gráfico aonde se encontra exatamente o ponto de flutuação da cotação. Então nós temos os pipets. E não sei a pronúncia em inglês, não sei como se pronuncia isso. Pipets, não sei como se pronuncia. Então isso serve mais para ter um pouco mais de precisão. Mas para cálculos temos que considerar a última casa decimal. A penúltima casa decimal para 4. As 4 casas decimais que vamos considerar. E a última, a variação da última que vai ser considerado para calcular os pips. O mesmo para as outras paridades com o dólar e ien. No MetaTrader aparece com 3 casas decimais. Mas devemos considerar apenas a primeira e segunda casa decimal. Então, vamos pegar aqui o dólar e ien. Ou euro e ien, pode ser euro e ien, que também tem 2 casas decimais. Ou dólar e ien. Então tá lá, ó, 2 casas decimais. E o pipete, que é 1/10 do pip, que é a última casa decimal. Serve para controlar com mais precisão a flutuação. Mas vamos considerar para cálculo apenas as 2 últimas casas decimais. E quando tem 2 casas decimais, a paridade, quando envolve ien geralmente, realmente você vai trabalhar com um outro tipo de cálculo. E quando é euro-dólar, tem 4 casas decimais, é outro tipo de cálculo. Então não é a mesma coisa. E tem que tomar cuidado com isso. Então vamos aqui fazer um cálculo. Temos o euro-dólar, 1 pip igual a 0,001. Compra em 1.3030 e venda em 1.3035. São 5 pips, pois 1.3035 menos 1.3030 igual a 0,005. E essa última casa decimal, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, é que vai caracterizar a quantidade de pips. Sempre considerando a última casa decimal, que é a quarta. E não vamos considerar os pipetes. Agora o dólar e ien, que já envolve 2 casas decimais, compra em 79,32,
e vendem 79,28. Daí a gente tem 4 pips, pois 79,32 menos 79,28 igual a 0,04, 4 pips no total. Então o cálculo dos pips, né, você já está familiarizado, já está esclarecido para você realmente, para você entender como que funciona todo esse processo. Agora vamos entrar na questão de margem. Se você alavancar 100 para 1, um capital em conta de $1.000, $1.000, a margem é de $1.000, ou seja, é o valor necessário para possibilitar a alavancagem até 100 mil. Então, se você quer entrar com 100 mil, você não precisa ter 100 mil na conta, $100.000. Você só precisa de $1.000 se a alavancagem é de 100 para 1. Então, caso sua margem diminua para $900, não será possível atingir os $100 mil de volume financeiro, pois este exige pelo menos $1.000 de margem para fazer essa alavancagem. Então é muito simples. Então a forma para calcular a margem é o preço da cotação. Por exemplo, vamos pegar aqui o euro-dólar. Quero calcular a margem do euro-dólar. O preço atual dele é 1,2957. Vou pegar 1,2957 e multiplicar pelo lote que eu vou operar. Vamos pegar aqui a calculadora. 1,2957. 1,2957 vezes o lote que a gente vai operar. Você vai aprender sobre lote mais daqui a pouco. Supondo que eu trabalhe aqui com 20, aqui tá microlotes, vou colocar mini lotes aqui, 2 mini lotes, que é 20 mil de unidades, 20 mil de unidades, então vezes 20 mil, tá aí. Então tem esse volume financeiro e a gente divide pela alavancagem 100 para 1, que é a alavancagem. Tem a alavancagem de 500 para 1, de 200 para 1, de 50 para 1. Então a gente vai dividir por 100, que é essa alavancagem de exemplo para a nossa didática. E eu só preciso de $259 na conta, 14, se eu quero operar com 25 mil. Porque isso multiplicado por 100 vai dar esse valor, entendeu? Então é assim que se calcula a alavancagem, muito simples. Então 7 lotes padrão standard, né? Alavancagem de 50 para 1. Então quanto de volume financeiro é 700? É 7 lotes standards. Ou 700 mil de unidade. É isso vezes, supondo que a cotação 1,3055. Vamos pegar aqui novamente para esclarecer melhor isso, com mais detalhe. Dividido por 1,3055. Tá. E a alavancagem é de 50 para 1. Então eu vou dividir por 50 para saber o quanto que eu tenho que ter na conta para operar com esse volume financeiro de 700. Que é 18.277. E se a gente multiplica por 50, a gente vai ter esse volume financeiro de $913.850. Tá? Agora, supondo que você tenha... eu tenho $50 mil. Quanto que eu preciso ter de margem na corretora para operar com $50 mil? Daí você divide isso pelo número da alavancagem, vai ter um valor aproximado. Se é 50 para 1, você divide por 50, vai ter 1.000, certo? Mais ou menos. Pessoal, então sobre a taxa swap ou rollovers, um detalhe muito importante para destacar é que cada broker tem sua fórmula de cálculo, e para cada broker, para cada corretora, é um valor específico. Então, neste exemplo, no exemplo da planilha, está a fórmula da FX Pro.
aqui no exemplo da planilha, tá a fórmula da FXPro, que tá essa fórmula aqui. De fato, você vai ter que, cada um tem a sua corretora, o que você vai ter que fazer é verificar que fórmula sua corretora utiliza, vai ter que perguntar para algum corretor que fórmula ele utiliza para calcular a taxa swap e modificar, vai ter o valor da taxa, os dias de operação. Aqui você vai ter que, você por conta própria, vai ter que modificar a fórmula na planilha, certo? E no Software Speed Risk Manager, eu vou mais tarde, que é um software de manejo de risco, vai ser dito ao longo do curso sobre ele, como calcular o manejo de risco em alta velocidade. Eu vou adicionar aqui um ponto de taxa swap e dias de operação, e o software vai calcular o valor, e daí você vai poder fazer um manejo de risco considerando a taxa provável que você vai pagar, a taxa que você vai pagar para o swap ao longo de alguns dias, certo? Que você pode fazer um swing trade, geralmente, estatisticamente, pode durar esse swing trade de 5 a 10 dias, então você calcula a taxa swap de 5 a 10 dias, inclui no manejo de risco esse custo provável, mas é um chute também, porque a gente não sabe quanto dia a gente vai ficar em uma operação de swing trade, e o custo da taxa swap é por dia. E tem dias que tem corretor que cobra, tem corretor que não cobra, certo? Então esse detalhe é muito importante você estar considerando para fazer esse cálculo de rollover ou taxa swap. É como se fosse uma taxa de operacional que a corretora cobra para você ficar mais de um dia em uma operação com uma paridade. Agora vem a parte mais importante. Como que a gente vai calcular os pips? Tá? Como vamos fazer para calcular os pips? Porque envolve cálculos especiais. Na planilha, quando eu começar a mostrar a planilha aqui, vai ficar muito mais claro para você. Então eu tenho aqui o euro-dólar. Então no MetaTrader o preço do euro-dólar poderá ter mais de 4 casas decimais. Então vai estar mais ou menos desse jeito aqui. Eu já falei que devemos desconsiderar a última casa, que é o pipete. No entanto, a maioria das corretoras trabalham para calcular os pips a partir da quarta casa decimal. É o que a gente faz. Então, se eu compro 1.3072 e vendemos em 1.3074, temos uma variação de 2 pips negativos. Tá? Então, basta fazermos 1.3074 menos 1.3072, igual a menos 0,002, igual a menos 2 pips. Agora é o seguinte, na planilha, para efeito de cálculo e facilitar os cálculos, eu tenho que transformar esse 0,002 em número inteiro, para ficar assim 0,2, e daí eu vou calcular depois quanto que vale cada pip, que é um outro tipo de cálculo. Daí eu multiplico por esse número inteiro vezes o valor que cada pip vale, certo? Então por isso que é importante transformar para cálculo da planilha de manejo de risco, para o cálculo do algoritmo do software, que vai fazer o manejo de risco veloz, a transformação desse número para inteiro. Então, se vendermos 1,3074 e comprarmos depois 1,3072, tivemos de variação mais 2 pips. Basta fazer 1.3074 menos 1.3072 igual a 0,002, igual a 2 pips, pois 1 pip igual a 0,001, logo 0,002 igual a 2 pips. Agora, como que a gente transforma esse 0,000 em número inteiro? A gente tem aqui na planilha quantidade de pips ganhos. Então o que a gente faz? A gente vai pegar o valor do preço de compra, preço de venda primeiro e depois o preço de compra e subtrair preço de venda por preço de compra. Vai ter um valor em 00 assim. E daí a gente multiplica isso aqui por 1000. Por 10.000, aliás. Porque são 1, 2, 3, 4 casas decimais. Daí a gente vai ter 95. Mas se eu não coloco esse valor, vai ficar... Eu vou mudar aqui rapidinho.
para colocar aqui 4 casas decimais, olha lá, vai ficar 0,0095. Daí eu multiplico por 10.000, ele vai aparecer 95. Então é assim que nós transformamos na planilha em número inteiro. Por quê? Eu tenho o valor em pip, que é uma outra fórmula, eu vou ter que multiplicar essa quantidade de pips ganhos vezes o valor que está aqui para saber se eu ganhei ou perdi. Porque ou eu vou perder se eu tiver pips negativos, e tem uma quantidade de pips, cada pip vale um certo valor, e tem uma fórmula específica para calcular o valor em dólar por pip, certo? Então é assim que a gente está fazendo o cálculo na planilha. Isso é para você entender a planilha, porque você tem que entender esses cálculos também. Embora você não vai ter trabalho, porque você simplesmente vai usar a planilha, e a planilha vai dar tudo para você, e o software Speed Risk Manager também já vai indicar, considerando todos os custos, a quantidade de lotes que você tem que entrar para a operação. Então isso é mais um conteúdo teórico, só que você tem que entender para você saber o que você está fazendo, para você saber aonde que você está pisando, tá? Então o valor do pip é calculado, quanto que vale cada pip aqui? Ele é calculado dependendo do lote que estamos operando. Então a seguir a gente vai conhecer os lotes e depois voltaremos ao cálculo do valor em dólar de cada pip para uma determinada quantidade de lote. Daí nos lotes no Forex a gente tem o Standard, o Mini e o Micro, tá? O lote padrão tem 100.000 unidades de uma moeda base. O Mini lote tem 10.000 unidades e o Micro lote 1.000 unidades de uma moeda base. A moeda base é a primeira, né, que é o euro-dólar. Então são 10.000 tantas unidades de euro-dólar. Porque é a moeda base que nós temos que considerar a contagem do valor. E o lote variável eu nunca operei. Algumas corretoras permitem. Eu nunca operei, que é menos de 1.000. Eu não sei como funciona, tá? Porque eu não tenho experiência, eu sempre operei acima de 1.000. Agora a gente vai estar trabalhando... sim, temos que falar também como colocar na boleta do MetaTrader os mini lotes, o micro lote ou o lote padrão. Então, lote padrão 10.000 unidades, 100.000 unidades. Então no MetaTrader você tem a boleta ali. Isso é um exemplo no MetaTrader, mas as outras boletas são separadas. Então a gente tem aqui padrões aqui para a gente estar executando ordem. Isso aqui é um lote standard 1.0, 1.00, um lote standard. Um mini lote que é 10.000 unidades. 10.000 unidades vai ser 0.10. Isso é um mini lote. E o micro lote 0,01. 0,01 é o micro lote, certo? Então vamos dizer que eu queira entrar na operação com um lote é 100.000, 56.000 unidades. Então 156.000 de unidades. Então tem 100.000, que é um lote standard, 5 mini lotes, que é a parte dos 50.000, e 6.000, 6 microlotes. Como que eu escrevo isso na boleta? Vai ser um lote standard, 5 mini lotes, 6 microlotes. 1,56, tá? Vamos pegar um valor maior agora. Um valor maior nós temos, vou colocar aqui 562.000. Leandro, eu posso colocar aqui também 562.080, só que daí é o lote variável. Eu não sei mexer com isso. E tem corretora que permite, outras não. Geralmente a gente trabalha só até microlote. E é melhor não trabalhar com lote variável, tá? Então o que a gente vai fazer? 5 mini lotes. Ou melhor, 5 lotes standards. Porque um lote standard é 100.000 e eu temos a unidade de 500.000 aqui. 6 mini lotes. 0.6 mini lotes. E a última casa, 2 micro lotes. 2. Então é dessa forma que nós vamos
calcular o volume de lotes que a gente vai estar trabalhando, certo? Bom, então agora você já aprendeu sobre os lotes, standard, mini e micro. Isso aqui é fundamental para a gente calcular o valor do PIP, que é fundamental. Então a gente tem aqui o rollovers ou swap. Isso é para quem é swing trader ou position, que trabalha segurando uma operação há mais de um dia. Se você abre uma posição comprada ou vendida em certa paridade no Forex e pretende permanecer com ela mais de um dia, você terá que pagar uma taxa chamada swap ou rollover. Ela é uma taxa de juros. Cada paridade cambial tem duas taxas de swap específicas. Lembrando que dependendo do valor da taxa swap, você pode ter swap negativo ou positivo. Então você pode ou ganhar ou perder com o swap. Você precisa checar com sua corretora qual é o valor das taxas para a paridade que você opera no dia. Então você tem que ir na corretora, verificar com ela qual é a tabela de taxa swap do dia. Cada corretora tem a sua tabela para você trabalhar. Se mantemos uma posição, aqui está escrito errado, né? Posição é posição, iniciada na sexta até segunda, o swap será cobrado uma vez. De sexta até segunda, o swap é cobrado uma vez. Então a fonte dessas informações é da FX Pro, tá? De quarta para quinta, o swap é cobrado 3 vezes. Então de quarta para quinta, eu vou ter que multiplicar o valor do swap por 3. Então depende. Não é uma taxa que... A taxa ela varia. Na quarta e na quinta pode estar uma, depois pode variar. Ela varia. Então é difícil a gente também incluir isso no nosso manejo de risco, porque a gente não sabe o valor da taxa swap no futuro, tá? E a fórmula para cálculo da taxa swap, a gente vai pegar o valor do PIP, tá? Vezes o número de lotes. Então, vou calcular o valor do PIP. Sabe quanto que vale cada PIP? Você vai aprender isso daqui a pouco. Número de lotes vezes taxa swap, que é uma taxa específica, vezes o número de noites ou dias que você está permanecendo com a paridade. Então, na planilha de manejo de risco, eu não coloco essa forma. Só que hoje eu estou colocando, tá? Tem aqui não precisa colocar ela, mas eu estou colocando para ficar uma planilha mais avançada e completa. É porque esse livro ele é um pouco antigo e antes eu não colocava. E um exemplo aqui. Para o par de moedas euro-dólar, a posição de compra de um lote 2 dias de swap. Então o valor do PIP para o par euro-dólar vale 10 dólares. Então foi feito o cálculo de pips que você vai aprender daqui a pouco. E está calculando que vale 10 dólares cada pip. A taxa swap é de menos 0,72. Então vai ter um valor específico em decimal ou não. E você vai ter que fazer uma multiplicação com ele. Então 10, que é o valor de cada pip, segundo o cálculo pela quantidade de lotes que você está operando, que depende do valor da cotação, você vai aprender daqui a pouco. O valor do pip vezes menos 0,072, que é o valor aqui da taxa, vezes 2, que vai, aqui está 0,072, mas é 0,72, tá? Que deveria estar escrito aqui. E 1,44 dólares que você vai pagar de taxa swap. Então uma taxa até barata, né? Não é muito cara. Aqui o par de moedas dólar contra o franco suíço. Um lote 2 dias. O valor do PIP para o par é de 11 dólares. Para a quantidade de lote nós estamos trabalhando. A taxa swap é de menos 0,40, que torna o valor, menos 0,40. Então 11,02, que é o valor do PIP para essa quantidade de lotes, para essa operação em específico, vezes o valor da taxa swap vezes 2, 0,88 dólares, tá? Então você pode adicionar na planilha, que já está adicionado aqui, essa planilha nova, certo? Então aqui na planilha tem o cálculo da taxa swap. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou estar falando para melhorar a didática e para o seu entendimento melhor. Vou estar falando sobre a taxa swap depois
que eu explicar como que se calcula o valor do PIP, tá? Que é o valor em dólares por PIP. Para paridade de 4 casas decimais é uma, de 2 casas decimais é outra, para prata, para ouro, para óleo, para petróleo é outro. Então cada um tem a sua particularidade no cálculo. Calculando o valor dos pips com base no lote operado. Então a fórmula para calcular o valor dos pips é em dólar, tá? Que eu só trabalho com conta em dólar para paridades com 4 casas decimais, no caso o euro-dólar, tem 4 casas decimais aqui. Vamos pegar a quantidade de lote, que pode ser mini lote, micro lote, standard, vezes 0,001 dividido pelo valor da cotação da paridade. Qual é o valor da cotação da paridade? É isso. Vou pegar esse valor e colocar na fórmula. Para paridades que tem 4 casas decimais. E aqui explica sobre o pipete também, que tem 5 casas decimais, mas a quinta casa não vamos considerar para cálculo. E para 2 casas decimais, é a quantidade de lote, vezes 0,01, dividido pelo valor da cotação da paridade. Vamos pegar o dólar ien aqui, que tem 2 casas decimais, ou euro ien, dólar ien. Aqui o dólar ien. Então nós temos aqui 2 casas decimais. E a terceira é o pipete, não vamos considerar. Então vamos acrescentar o valor da cotação atual, tem que ser o valor da cotação atual, que é o valor que você vai pagar quando você fizer a sua operação. Não pode ser valores de cotação diferentes de passados, porque vai dar valor diferente. Então, quantidade de lote vezes 0,01 dividido pelo valor da cotação da paridade. Tá? Calculando o valor dos pips com base no lote operado, foi o que você acabou de aprender agora. Vamos agora ver isso na planilha. Tá? Então, eu tenho aqui o euro-dólar. Vou fazer aqui com o euro-dólar primeiro. Então tá aí. O euro-dólar, o valor dele é 1,2959. 1,2959 é o valor da cotação para comprar. Vamos colocar aqui um stop de 1,2949, vai dar 10 pips ali de diferença. Mas daí, ó, o valor em pip, em dólar por pip, tá? O valor em dólar por pip vai ser o que? B4, que é a quantidade de lotes, que está 10 mini lotes e 8 micro lotes, porque 8.000 é 8 micro lotes, e o 10.000 aqui é um mini lote, certo? Vou multiplicar por 0,001 dividido pela cotação, tá lá o F4, o preço de venda. Na planilha ele faz pelo preço de venda, tá? Então quando você for calcular o manejo de risco, você vai colocar o valor do stop se você vai operar comprado. E não tem problema, a diferença é pouca, então vai ser um cálculo assim quase preciso. E daí ele calculou 1,39 por pip, mas isso aqui é 8 mini lotes e um mini lote, 18.000 de unidades. Se fosse 150.000, o valor muda lá, 100 dólares. 11 dólares por pip. Então se eu perdi 10 pips, é 10 pips vezes 1,50. Se eu ganhei 1,2970, se eu vendi, eu ganhei 11 pips de diferença. Qual é o valor de cada pip? 11,57 dólares por pip. Então eu vou multiplicar 11 por 11,57 e eu vou ter um lucro aqui de 127,22 dólares. Temos que pagar o spread, que já foi dito antes, supondo que a variação de spread da corretora é 3 por um lote standard, com mais alguns microlotes e mini lotes. Você tem que fazer um cálculo aproximado, porque varia de corretora para corretora, pode variar, de par cambial para par cambial também varia o spread de corretora para corretora. Isso depende da corretora. Aí você tem a variação do spread. Você vai colocar aqui
é em pip. Então esse spread aqui vai multiplicar o valor de 11,57, que é igual, vai fazer 3 vezes 11,57 dólares. E vai dar 34,70 dólares. Então na planilha o spread está sendo calculado com base no valor do pip. Então veja como é importante você fazer com precisão o cálculo do valor do pip, certo? Então fórmula para paridades com 4 casas decimais para calcular o lucro agora. Então a gente vai fazer o preço de entrada operacional menos o preço de saída operacional vezes 1 e quantidade de zeros correspondentes à quantidade de casas decimais da paridade em operação. Então para vocês entenderem por que foi feito isso. Por quê? Já foi explicado que colocar um mini lote aqui. Então vamos analisar o seguinte. Temos aqui 11 pips. E eu tenho aqui o valor de compra e o valor de venda. E eu tenho aqui o valor de... Eu tenho aqui a quantidade de pips ganhos. Eu vou pegar o valor de venda menos o valor de compra. O que vai acontecer? Vai diminuir e vai ficar um valor 0,00 alguma coisa. Só que para eu multiplicar... E essa vai ser a quantidade de pips. Então, por exemplo, vou tirar os 10 mil aqui. Vamos colocar aqui em 4 casas decimais. Ó, ficou 0,0011. Eu sei que isso aqui é 11 pips. Mas para calcular quanto que eu ganhei, eu não posso multiplicar esse valor por 0,77. Por isso que eu multipliquei por 10 mil. Porque para transformar essa diferença do cálculo em valor inteiro, a gente multiplica por 10 mil. Tá? Assim que eu consegui fazer esse cálculo para facilitar outros cálculos da planilha. E também para criar o algoritmo do software também. Bom, então tá aqui explicado a razão de usar essa forma. Então se o euro-dólar custa 1,3072, temos depois da vírgula 4 casas decimais. Logo, se comprarmos em 1,3072 e vendemos em 1,3074, subtraímos esses valores, vai dar 0,002. São 2 pips, porque 0,001 é 1 pip, e aqui a gente tem 2 pips. Para a gente fazer a transformação, vamos contar as casas decimais, 1, 2, 3, 4, e colocar a correspondente quantidade de zeros depois do 1, ou seja, 1, e coloco a quantidade de casas decimais, vai dar 10 mil. Certo? Para o Yen a gente vai usar o mesmo tipo de raciocínio, só que vai ser 100. A gente vai multiplicar quando se tratar de Yen ou de paridades que tem 2 casas decimais, geralmente é Yen. Vamos trabalhar com 100 para fazer esse cálculo. Então vamos voltar à forma. Para paridades com 4 casas decimais, sempre será preço de entrada menos preço de saída vezes 10 mil, como está lá na planilha, conforme eu já mostrei. E multiplicamos o resultado pelo valor de cada pip calculado anteriormente pela fórmula. Daí, ó, quantidade de... o valor de cada pip. Então a gente vai fazer quantidade de lote que eu estou operando, vezes 0,001, dividido pelo valor da cotação da paridade com 4 casas decimais. Então, o lucro total, quanto que é o lucro total? Que é o lucro bruto, sem o valor do spread, que é um custo que nós temos de corretagem, entre aspas, que pagamos, é uma comissão que pagamos para a corretora. Então, preço de entrada operacional menos preço de saída vezes 10 mil, calculei lá o valor da quantidade de pips, vezes quantidade de lote, vezes 0,001 dividido por valor da cotação da paridade de 4 casas decimais. E é nada mais nada menos do que isso aqui, pessoal. Valor em pip. Já estudamos a quantidade de pips ganhos. Agora a gente tem o valor em dólar por pip. Vai ser valor da cotação vezes 0,001 dividido por... ou melhor, desculpa, gente. Número de lotes, quantidade de lotes, que é o B4 aqui, vezes 0,001 dividido pelo valor da cotação atual. Dividi, multipliquei pelo valor da quantidade de lotes,
Vou ter o valor em dólar por pip. Ah, e depois o que eu vou fazer? Para saber o lucro bruto sem taxas. Saber o lucro bruto sem taxa. Eu vou pegar o valor de pips e multiplicar pela quantidade de pips ganhos. Acabou. Mas esses dois cálculos são fundamentais. Então, pessoal, não tem como fazer as coisas de cabeça para fazer o gerenciamento de risco. Não tem como ir lá no software lá e ele vai calcular tudo para você. No caso, o MetaTrader ou a sua plataforma de compra e venda no Forex. Eles vão ter registros, tá, considerando esses cálculos. Mas para fazer esse gerenciamento de risco, eles não vão dar suporte. Então, por isso que eu criei essa planilha e criei o software Speed Risk Manager para calcular em 1 segundo a quantidade de lotes que eu tenho que entrar para um risco específico que eu quero assumir, envolvendo todos estes cálculos complexos, porque de cabeça vai fazer bagunça. Você não vai conseguir. Daí para o Yen, pessoal, é a mesma coisa. Mesmo tipo de raciocínio com algumas mudanças. Então, preço de entrada operacional menos preço de saída, vezes 1, é a quantidade de zeros correspondentes à quantidade de casas decimais da paridade em operação. No caso, 100. Por quê? O dólar ien, por exemplo, para uma paridade que tem 2 casas decimais. Eu tenho 2 casas decimais. Então, eu vou colocar 2 zeros depois do 1, vai ficar igual a 100. É assim que transformamos a diferença de pips, que é o que a gente vai ganhar ou perder. Se for negativo, vamos estar perdendo. Se for positivo, estaremos ganhando. Para transformar o pip em número inteiro, para fazer o cálculo dos ganhos depois na planilha e no software também, no algoritmo do software, nós usamos o número 100 para transformar em número inteiro e otimizar os cálculos, certo? Então, um exemplo, se o dólar ien custa 79,07, temos depois da vírgula 2 casas decimais. Logo, se compramos em 79,07 e vendemos em 79,14, subtraímos esses valores, teremos 0,07, que no caso são 7 pips, pois 0,7 é 0,7 pip e 0,01 é 1 pip. Se tem 7 aqui, são 7 pips. Para transformar em número inteiro e saber a quantidade de pips com precisão, multiplicamos por 100. Tá? Vamos voltar à fórmula para paridades com 2 casas decimais. Sempre será, então, preço de entrada operacional menos preço de saída operacional vezes 100. Então, a gente tem aqui o exemplo do dólar ien. Dólar ien se encontra aqui. E eu tenho aqui 23 pips de diferença. Eu peguei a planilha que ela fez. Pegou o preço de venda menos o preço de compra. Se a gente tirar o número 100, tiramos o número 100 aqui. Olha só, ficou 0,23. Ah, mas eu sei que isso aqui é 23 pips negativos. Mas eu quero saber quanto em pips que eu estou ganhando. Vou multiplicar a quantidade de pips, 23, pelo valor em dólar que vale cada pip, que depende da quantidade de lote que você está operando. E outros cálculos. E o valor da cotação também. Só que se eu multiplicar esse valor por esse, não vai dar certo. Então tem que transformar isso aqui em número inteiro. E a gente simplesmente multiplica por 100. No caso do dólar ien, tá? Multiplicamos por 100, temos aí o número inteiro. E daí depois, para a gente saber o lucro, a gente vai multiplicar o valor em dólar por pip vezes a quantidade de pips ganhos. Muito bem. Então tá aí. Preço de entrada operacional menos preço de saída vezes 100. É o que está ali na planilha. E já foi explicado o motivo. E o lucro total vai ser quantidade de pips, que é uma fórmula, vezes o valor de cada pip, que é a outra fórmula. Quantidade de pips a gente já aprendeu aqui. E vamos multiplicar por valor de cada pip. Então, preço de entrada menos o preço de saída operacional vezes 100 é a quantidade de pips. E vamos multiplicar tudo isso por quantidade de lote vezes 0,01.
dividido por valor da cotação de duas casas decimais. Então, estamos aí então com o lucro bruto sem taxas. Vai estar calculando o valor de cada PIP, que a gente já sabe que é a quantidade de lotes, vezes 0,01 dividido por valor da cotação do ien, que tem duas casas decimais, tá? Então é diferente a fórmula para ien ou para paridades com duas casas decimais, considerando o cálculo para euro-dólar, que tem 4 casas decimais. Então são cálculos diferentes. Então temos então o cálculo então, do valor em dólar por PIP. Então a planilha aqui, agora para calcular o lucro bruto, ele vai pegar a quantidade de PIPs ganhos vezes o valor em PIPs. Se é negativa, vai ficar negativo. Se é positivo, vamos colocar aqui 80, 43 pips. Cada pip para essa quantidade de lote, que é 36 mil lotes, aqui é 3 mini lotes e 6 micro lotes. Esse tipo de linguagem, você tem que se acostumar com isso, tá? Então você vai ter que treinar bastante, supondo que eu tenho um lot standard e 5 mini lotes aqui. Vai dar o valor do pip, vai ficar maior, vai ficar 15 dólares cada pip. Eu ganhei 43 pips, 43 vezes 15,34 dólares, 659 dólares. Mas eu tenho o spread. O spread da corretora, supondo, tá? Você vai ter que fazer um cálculo aproximado. Cada corretora é uma. Vai dar 4 pips para cada lot standard. Aí você coloca 4 pips ou coloca 8 pips aqui, caso você opere geralmente com 2 lotes standards, por exemplo. Daí vai fazer um cálculo aproximado. Não tem jeito, tem que ser aproximado mesmo, porque é variável, é uma corretagem, é uma comissão variável. Mas vai ficar próximo e vai ficar dentro do manejo de risco. Por isso que é bom você calcular um pouco para cima, né? Colocar mais o valor da corretagem do que o provável, para você, se perder, você vai perder menos. É melhor você perder menos do que perder mais. E é calcular o manejo de risco com um valor de prejuízo menor do que o real. E daí a variação do spread em pips vai ser 4, que vai ser a comissão que a corretora vai te cobrar. Vamos multiplicar esse valor por o número que corresponde ao valor de cada pip. 4 vezes 15,34. Vai dar 61 dólares que eu vou ter que pagar. E daí o lucro líquido vai ser o lucro líquido vai ser a gente vai pegar o lucro bruto e vai subtrair as taxas que a gente tem que pagar. E daí tem os rollovers, a gente tem que incluir o rollover também. Na planilha de ien eu ainda não atualizei com o rollover. Só que o rollover é difícil calcular, porque vai mudar as taxas de acordo com o dia, muda o valor da taxa, certo? Então é difícil a gente estar fazendo o cálculo. Então, calculando o lucro ou prejuízo por meio da planilha em Excel especial, a gente acabou de ver isso. Bom, aqui no livro explica o que é cada coisa, eu já estou explicando isso durante o curso. Você pode pegar o livro para se guiar novamente. Caso você queira ir exatamente a um certo ponto, você pega o livro e consulta, certo? E a boleta de compra e venda do software MetaTrader é o próximo assunto. Mas vamos aí estar dando mais uma revisão na planilha, no caso do euro-dólar, que é a mais completa aqui, que está atualizada, certo? Então, quantidade de lotes, se você já entende o que é mini lote, micro lote e lote standard, já sabe como preencher basicamente na boleta do MetaTrader. Vamos estar falando mais sobre a boleta do MetaTrader para você aprender a executar suas operações, fazer suas operações pela boleta. Temos aqui o valor do preço atual, você vai colocar o valor atual de compra e de venda que você está fazendo na planilha. E o valor da compra atual. A gente vai pegar a quantidade de lotes
e multiplicar pelo preço. Então nós temos a moeda base, euro-dólar. Vai ser 10.000 unidades vezes 1,2959. Então significa que isso significa que 12.000, como é euro-dólar, aqui está em dólar, tá, a unidade de medida, porque você tem que ficar mudando na planilha direto isso aqui. Eu coloquei tudo em dólar, mas seria, o valor de compra total seria 12.959 euros, compram 10.000 dólares. Desculpa, pessoal, tá certo, é em dólar. 10.000 euros, tá? 10.000 euros pode ser trocado por 12,59 dólares, tá? 1 euro, aqui na quantidade, digamos que fosse possível operar com unidade 1 de lote, 1 euro pode ser trocado por 1,2959. Aqui está o valor de compra total, está arredondado, né? Está arredondado, mas se a gente pega aqui na planilha e bota 4 casas decimais, vai estar igual ali ao valor daqui. Então, eu tenho a paridade, vou colocar aqui, EUR-USD. A quantidade de lotes significa unidade em euro. 1 euro pode ser trocado por 1,59 dólares. Um microlote, que vai ser 1.000 euros, pode ser trocado por 1.259 dólares. Um mini lote, 10.000 euros, pode ser trocado por 12.959 dólares. E, finalmente, um lote standard, 100.000 euros, pode ser trocado por 129.590 dólares. Supondo que... Então você vê a lógica da interpretação. Você tem a primeira moeda, primeiro par da moeda, que é euro, em relação ao dólar. Então o lote vai corresponder ao valor em euro. E o resultado do cálculo da quantidade, da multiplicação da quantidade de lotes vezes o valor da cotação, vai ser o valor da moeda base que pode ser trocada. Então você está operando aqui no caso com um volume financeiro de 129.590 dólares. Se fosse... Vamos pegar aqui o franco suíço. Pode ser o dólar australiano aqui. Mesma coisa, né? Tem 4 casas decimais. Só que vai ser o dólar australiano contra o dólar canadense. Então 100.000, que é o volume de lote, 100.000 dólares australianos, pode ser trocado. Vamos pegar a cotação aqui, 0.9874. 0.9874. 0.9988, por exemplo, aqui só para didática mesmo. Então 100.000 dólares australianos pode ser trocado por 100.000 dólares australianos, porque temos a quantidade de 100.000, pode ser trocado por 98.740 dólares do Canadá. Então veja a lógica de como funciona a interpretação de troca de moedas e os valores que envolvem aqui na planilha. Então a gente já sabe aqui, já estamos por dentro do valor de compra total, que a paridade você coloca aqui, valor do preço de venda é simplesmente a cotação que você vendeu, o valor de venda total vai ser multiplicado pelo número de lotes, vezes o valor da cotação que você vendeu. E aqui a gente já tem a fórmula que nós já estudamos do valor em dólar por pip, certo? Temos a quantidade de pips ganho, já estudamos a fórmula. E o lucro total sem taxas, vamos pegar a quantidade de pips vezes o valor em dólar por pip. Se for positivo, vai ser lucro. No caso aqui, 1.125 dólares. Se for negativo, for pip negativo, se você tomar stop,
vai ser negativo o lucro. E aqui é um lucro bruto sem taxas, a gente simplesmente pega o valor do lucro bruto total e divide pelo total do nosso capital. No caso aqui no exemplo tem 30 mil, então o lucro aqui foi de 3,80%. E os 30 mil você tem que preencher na planilha aqui. Você tem que pegar o valor do seu capital, por exemplo, 50 mil dólares. Você preenche na planilha os 50 mil dólares para calcular, para a fórmula funcionar. E você também tem que colocar também o valor de 30 mil dólares aqui, certo? O resto aqui é tudo fórmula. Daí aqui está o manejo de risco. Você quer calcular o manejo de risco de 0,03%. Você vai colocar 0,003. Se for 1%, você vai colocar assim. Então quer dizer, 300 dólares por operação que eu posso perder. Eu quero manejo de risco de 0,8%. 240 dólares que eu posso perder para um capital de 30 mil dólares. Então esses valores você vai ter que preencher aqui na planilha. Tá? Eu vou deixar com 0,3. Eu quero arriscar 20% de todo o meu capital, 6 mil dólares. Quero arriscar 1% de todo o meu capital, 0,01. Vai dar 300 dólares. No caso, eu arrisco 0,3%, que é 0,003 que eu tenho que colocar aqui na fórmula e ele calcula pra gente. Então, tá perdendo no máximo 90 dólares por operação. Então temos aqui o lucro líquido, ele vai descontar a taxa do preço do spread, já vamos explicar o cálculo do preço de spread, e também a taxa de rollover, só que vai ser aproximada a taxa aqui. Então você vai iniciar uma operação de swing trade, daí você estima, eu posso ficar nessa operação de swing trade no gráfico de 60 minutos, 5 dias geralmente a 10 dias, então vou colocar 10 dias e vou colocar a taxa swap atual. Só que ao longo do que os dias vão passando, a taxa swap vai mudar. Então vai variar. Mas você pelo menos tem um cálculo aproximado de quanto que vai ser. E daí você inclui isso para fazer seu manejo de risco. Certo? Que vai ser explicado no curso, né? Como fazer o manejo de risco usando a planilha. E daí a taxa rollover, né? Então você vai lá na corretora, viu a taxa rollover, é 0,72. Coloquei 0,72 aqui na planilha. Quantos dias de operação? Vou colocar 10 aqui, né? E o valor da taxa rollover é o quê? É o valor do PIP. Então, eu estou operando com quantos de lotes? Um lote standard. Para essa cotação, o PIP vale isso, 10 dólares, 0,01. E vou multiplicar pela taxa rollover que você pegou na corretora. E depois ele vai multiplicar pelos dias de operação. Daí ele fez tudo isso. 72 dólares. Aqui está em reais, mas é dólares, tá? 72 dólares que você vai pagar de operação. Pagar 72 dólares. Então quer dizer, quando você for fazer um manejo de risco, eu quero perder, por exemplo, bom, vou só analisar aqui se tem mais alguma coisa. Ele tem a margem de alavancagem aqui, mas nesse cálculo de margem de alavancagem, ele pega a quantidade de lotes, vai multiplicar pelo preço de compra e vai dividir pelo valor da alavancagem. O valor da alavancagem é 100 para 1, vai dividir por 100. Mas o valor da minha alavancagem na corretora é 50 para 1. Você vai mudar na planilha esse 100 vai colocar 50. O valor da minha alavancagem é 500 para 1, você vai colocar 500 aqui. Tá? E lembrando que você tem que considerar a quantidade de lotes que está aqui. Daí ele vai calcular o valor da alavancagem. Não é tão importante também essa parte aqui na planilha, porque a nossa forma de trabalhar com margem de nossa estratégia é um pouco diferente. Bom, você quer calcular o seu manejo de risco. Vamos pegar aqui o euro-dólar. Eu quero me arriscar
0,3% para o capital de 30 mil dólares. Então aqui eu já coloquei aqui na fórmula, deu quanto? 90 dólares. Não posso arriscar mais do que isso. Então, você tem aqui no euro-dólar, vamos pegar aqui o euro-dólar. Temos aqui, por exemplo, supondo que aqui foi pegar qualquer valor aqui, tá, pessoal? Não é só para efeito didático mesmo. Então, posso pegar qualquer sinal de compra aqui. Sinal de compra, eu vou pegar comprado que fica mais fácil. Tá aqui. Então, o ponto de entrada é nesse valor e o ponto de saída, que é o stop loss, é aqui. Então, ó, entrada 1.3616. 1.3616, que é a compra. E a venda 1.3607, que eu tenho que colocar um pip abaixo da mínima. 3607. Vocês vão aprender tudo isso. E eu posso perder no máximo, quanto que manda meu manejo de risco aqui? 90 dólares, que eu quero arriscar 0,0, eu quero arriscar 0,3% de todo o meu capital. No caso é 90 dólares, porque o meu capital é 30 mil dólares. Então você vem aqui na planilha, eu tenho que ver quantos de lote eu posso entrar, que o meu prejuízo vai dar 90 dólares. Então com 100 mini lotes, por esse preço, o valor do PIP é 7,37. E eu vou estar perdendo 9 pips nessa operação. Então é uma operação que o risco está pequenininho. Vou estar perdendo 9 pips só, então eu vou estar perdendo com 100, um lot standard de 66 dólares. Só que daí a gente tem que olhar só uma correção nessa fórmula do lucro líquido. A gente tem que multiplicar por mais o valor aqui da taxa rollover, tá? Porque ela é negativa, né? Mas se ela for positiva, a gente tem que mudar lá na fórmula também e colocar negativo. Então depende de quanto que vai ser a taxa rollover. Então a gente teria 141. Vamos considerar a taxa rollover também para ficar um cálculo mais preciso. Então eu não posso entrar com 100 mini lotes, com um mini lote, porque vai dar um prejuízo para mim de 141 dólares e eu só posso perder 90 dólares. Então a gente vai diminuindo para 80 mini lotes, para 70 mini lotes. A gente vai chutando até a gente achar o valor que a gente quer. 60 mini lotes já dá menos. 65 mini lotes, 91. 6 mini lotes e 4 micro lotes, que é o total aqui, vai dar 90,31. Tá bom, passou 31 aqui, mas a gente não precisa também exagerar. Para a gente ficar dentro mesmo, 6 mini lotes, 3 micro lotes. A gente está com 88 de prejuízo, 88 dólares de prejuízo. Estamos dentro do nosso manejo de risco. Então veja como que você calcula o manejo de risco para fazer as operações. Então agora você já entende como funciona a planilha. Para fazer o manejo de risco, você tem o software Speed Risk Manager no curso. Você vai estar aprendendo a usar ele. E você vai aprender a criar essa tabela de diferença de centavos, enfim. Você devagar vai estudando, vai aprendendo, você vai aprender a utilizar tecnologias mais avançadas. Porém, com a planilha, manualmente, se o software der problema, você já sabe como fazer o manejo de risco.